Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui pelo Instituto Histórico e Geográfico de Campos, com o professor Edmilson Mota, professor da UF. A gente veio falar hoje sobre as paisagens invisibilizadas, que também abrange o patrimônio histórico de Campos e de outras cidades do Nordeste. E, mais uma vez, aqui cumprindo com um dos objetivos do Instituto Histórico, que é a questão da preservação e da história acerca da nossa cidade, estamos aqui falando do que mais a gente gosta, né? Que é o patrimônio. Então, apresento a vocês o professor Edmilson Mota, professor da UF de Campos, atua principalmente no curso de Geografia, e vamos falar hoje também sobre uma exposição que foi realizada no museu, né, e com a atuação desses alunos. Então, passo a palavra aqui para o professor Edmilson, dá uma boa tarde. Boa tarde, Graziela. Boa tarde a todos, né, que vão aí nos acompanhar nesse momento aí, né, de um bate-papo gostoso, bom, né, numa tarde também de verão, né, podemos dizer assim já, né, porque a gente está aí na primavera, mas hoje o dia está de verão, né, está mais quente. Então, como a Graziela colocou, né, me apresentou, eu sou professor da UF. Eu atuo na área da geografia, sou do departamento de geografia, do curso de geografia, e eu, especialmente, eu ministro uma disciplina que se chama Fundamentos da Geografia, quando o aluno ele é calouro, ele chega na universidade. Então, sendo assim, eu direcionei a disciplina, né, para falar sobre espaço, lugar, paisagem. A gente faz um estudo a partir do nosso lugar. O nosso lugar é a cidade de Campos, né, porque eles estão aqui. E, posto isso, a gente vai para o estudo da paisagem urbana. Então, no primeiro momento, a gente faz várias saídas de campo na cidade, né? Conhece a cidade numa perspectiva patrimonial, a partir de uma organização histórica, mas dentro do campo dos estilos arquitetônicos, né? Então, a gente pega lá do barroco, que são as primeiras marcas deixadas na paisagem, né? Pela organização colonial. Aí a gente vai vendo o barroco, vai vendo o ecletismo, a gente vai vendo o Art Deco, que tem algumas referências, né? O Art Nouveau, e o aluno, então, ele vai conhecendo essa paisagem urbana. Posto isso, o ano passado, a gente fez um estudo comparativo para ver as semelhanças que existem entre a cidade de Campos com a cidade de Recife. E a gente vai perceber, né, que as semelhanças na paisagem urbana elas são muito, né, iguais, porque elas vão trazer um estilo arquitetônico muito da época. Campos, né, traz essa marca na sua paisagem, assim como o Recife traz. Aí a gente fez, né, algumas comparações. O que que se preserva, o que que está precisando ser preservado, né? Mas, sobretudo, Graziela, a ideia, primeiro, é desenvolver, despertar nesse futuro professor a sensibilidade para olhar. Porque se ele aprende a olhar com o olhar de um observador, ele aprende a reconhecer. Se ele aprende a reconhecer, ele aprende a valorizar. Se ele aprende a valorizar, ele aprende a reproduzir esse seu olhar sensível para as gerações com as quais ele vai trabalhar. Então, esse é o primeiro caminho. Sim, sim. E foi muito importante o senhor ter tocado nesse assunto, porque a gente acaba desenvolvendo em sala de aula, e o senhor também, a educação patrimonial, né? Com esses alunos de geografia, né? Esse olhar mais sensível ao patrimônio. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, depois a gente vai falar como isso chegou a originar a exposição, que na verdade, eu estou me lembrando aqui, essa exposição primeiro foi na Bienal, se eu não me engano, né? Na Bienal teve uma parte dela, verdade, teve mesmo. Foi. Isso.
e depois essa exposição no museu. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho que o senhor desenvolve com os alunos em sala de aula, né? E que o senhor acabou utilizando, né, como instrumento a fotografia. Verdade. Então, a formação de professor no Brasil, ela precisa de passar por uma reestruturação dos cursos, né? No que diz respeito hoje ao conteúdo em si. Por quê? Porque a gente tem uma formação ainda curricular, isso é importante salientar, que, embora hoje os cursos já estão separados, né? Bacharel e licenciatura, mas ainda tem uma estrutura ainda muito. Estou falando de uma maneira geral no Brasil. Nós aqui em Campos, a gente já tem, né, separado a licenciatura, o bacharelado, tem algumas disciplinas que são iguais, outras que são diferenciadas. Por que é importante falar isso? Porque na formação do professor, ainda se tem uma ideia muito disciplinar. E quando, dentro da geografia, eu abordo a questão patrimonial, que foi a que você colocou, às vezes o aluno ele se surpreende, ele fala assim, mas isso não é da história? Isso não é da arte? Ou isso não é da arquitetura? Então, para a gente estudar, para a gente compreender a cidade, né? E compreender a cidade não precisa ser só pessoas que passam pela universidade. O cidadão, qualquer cidadão, ele tem que compreender, é um direito dele compreender a cidade, porque a cidade é o espaço de viver de todos. E a gente, por essa falta de construção, de uma compreensão maior, de levar até lá, porque a gente sabe que isso leva um tempo, e nesse sentido, a formação de professor pode muito contribuir, porque o professor ele vai lidar com diferentes gerações. Então, por falta disso, a gente tem muito, às vezes, o reclame, né? Às vezes, quando derruba um prédio histórico, uma casa, né, secular, a gente vê muito na internet falar assim, mas Campo não tem história, não tem cultura. Não, não é verdade. Campos tem história, Campos tem cultura, Campos tem atores na luta desde sempre, se a gente for buscar, que estão buscando preservar, né, fazer todo esse trabalho patrimonial. Mas o que precisa é mais, é da população compreender mais. E a gente não pode cobrar da população, de uma maneira geral, se não há instituições de formação. Nesse sentido, o que eu boto para o aluno, né? Olha, para a gente compreender a complexidade da paisagem urbana, a gente precisa dialogar, que eu falo com eles que se chama estudo do meio, que é a metodologia. No estudo do meio, eu preciso ter o diálogo a partir do meu olhar, da minha disciplina, né, com a história, com a arte, com a arquitetura, né? Porque às vezes quando eles saem comigo no início, eles achavam assim, você está ensinando arquitetura? Eu não sou arquiteto, mas eu compreendo da linguagem da arquitetura naquilo que diz respeito aos arranjos da cidade. Então, por exemplo, é muito importante, eu mostro para eles qual a diferença, né, entre uma fachada da igreja matriz com a fachada da Ordem Nossa Senhora do Carmo, ou da Igreja de São Francisco. Por que elas têm fachadas diferentes? E eles começam a perceber esses detalhes e começam a descobrir a importância disso. E começam a levar isso para suas casas, para suas redes sociais. Então, acho que nesse sentido, gerou, inclusive, entre eles, né, comigo, a ideia de fazer exposição. Então, nós fizemos a exposição no museu, porque eles falaram assim, professor, por que a gente não leva essa ideia para fora? A gente não quer falar só dentro da universidade. E o museu é um lugar que é muito visitado. Aí a gente, vamos sim, então vamos organizar no museu. Professor, por que não leva para a Bienal? Né? A época, na verdade, no primeiro momento, foi o Sérgio, né, que nos deixou, né, que me convidou. O Sérgio foi meu aluno, né? O Sérgio convidou, porque ele já conhecia o projeto, né? O Sérgio participou de um projeto meu. É isso. Que bom, é tão bom relembrar o nosso amigo Sérgio. Eu vou ler alguns comentários que estão chegando aqui, sabe? Deixa eu ver aqui.
O nosso presidente, Genilson Soares, está aqui nos dando boa tarde. A Marli, que trabalhou com o Sérgio, está aqui dando boa tarde para o professor. Ela está dizendo que que o senhor também foi professor dela, ela fez pós-graduação e extensão na UF. Foi. Então, deixa eu ver. Tem gente... Boa tarde, Genilson. Boa tarde, Marli. Isso. Ela está falando aqui. Deixa eu ver. Tem bastante gente agora começando a entrar. O Instituto Histórico, através de Genilson, está falando aqui que é uma grande satisfação receber o senhor nessa live. A Maria Eduarda deve ser a aluna do senhor, está falando aqui que é um direito de todos compreender a cidade. Perfeita colocação do professor Edmilson. A Marli está falando que em sala de aula os alunos sempre questionam sobre o falar de outras áreas de saberes, é verdade. A Betina Sade está aqui falando, parabéns, mais uma excelente live. Genilson falou aqui que é o uso da interdisciplinaridade para ampliar a visão sobre a nossa cidade, verdade. Essa interdisciplinaridade para a gente entender um pouco, né, essa questão nossa herança cultural, né, que está nesses vestígios do passado, seja o patrimônio material e imaterial. E falando de fotos, eu acho que deixa eu tentar passar aqui, pessoal, algumas fotos que o professor Edmilson passou para mim, para vocês compreenderem um pouquinho como que foi essa exposição. Deixa eu ver aqui se eu consigo inserir. Calma aí. Vou passar aqui. Parabenizar o Genilson pela arte. Foi ele que fez a arte? Foi ele. Genilson é fera, né? Genilson, ele sempre... Esse corte na horizontal ficou fantástico. Ficou, né? Uma das fotos que eu mais gostei foi essa. Vocês estão conseguindo visualizar? Calma aí, eu acho que eu vou remover e inserir de novo aqui. Calma aí. Essa aqui é uma das fotos que eu mais gostei, que eu acho que tem a ver com a nossa cidade. Vai aparecer, demora um pouquinho para aparecer. Já apareceu? Apareceu isso? Apareceu. Apareceu? Apareceu. Então, essa é uma das... Não? Saiu? Agora não, apareceu. Apareceu. Essa foto... pode perguntar. Não, essa foto, para mim, é de Campos, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que ela foi, por quem foi fotografada, né? E qual foi o sentido de passar essa imagem. Então, essa foto ela foi feita pelo aluno Guilherme Reis. Ele, inclusive, já terminou a graduação, né? E olha como é que a coisa funciona, né? Quando o olhar do observador ele é despertado para a paisagem, para começar a compreender que tem uma estética, que tem uma organização, né? Um arranjo no espaço, ele começa, né? É aquilo que o Baudelaire fala, né? Ele passa a ser um flanador, aquele que vai observar as coisas. Essa foto, à época, ele estava bolsista do SEDERJ em Itapiruna. E ele estava indo de manhã dar aula num sábado, no ônibus, e da janela do ônibus ele fez essa foto com o celular, quando ele passou ali na Sapucaí. Então, assim, foi realmente a foto que foi para a capa, porque a foto ela é icônica, né? Ela define, assim, tempo e espaço de Campos dos Goytacazes, porque ainda mostra um setor que está ativo na paisagem, né? E essa foto, ela, assim, ela é impactante porque ela tem o que a gente chama na geografia de marca e matriz. A marca, né, é porque ela continua no espaço e ativa essa usina, e ela traz uma matriz que é do sistema colonial, uma matriz econômica. Mas essa matriz econômica, ela traz também uma matriz política. Nessa matriz política, ela desenvolve também uma matriz estética, que é a sensibilidade na organização urbana da história de Campos.
Do ponto de vista econômico, né, foi pujante, né, o desenvolvimento e a contribuição do açúcar na cidade de Campos, no município de Campos. Mas também, como a exposição, né, ela vai dizer sobre aquilo que está invisível, por trás dessa primeira imagem que a gente analisa, existe uma invisibilidade por trás dessa fumaça. Uma invisibilidade de mãos que foram mãos negras, mulheres pretas, homens pretos, crianças que trabalharam em usina, primeiro na condição de escravo, depois na condição de assalariado. Eu tive a oportunidade de conhecer a época, quando eu trabalhei na faculdade de filosofia, eu participei de uma banca com uma artista plástica daqui que se chamava Tetê Rego. Sim, um ícone da nossa pintura. Né? E eu comprei à época 2 quadros dela, um de abstrato e outro era figurativo, em que ela pintava, né? Ela representou em preto e branco as crianças no fundo da usina usando jornal porque para deitar, porque eles tinham que trabalhar também. Então, assim, o que a paisagem ela também nos revela? Nos revela também uma extrema desigualdade que vai reverberar na paisagem da cidade. Então, essa semelhança, inclusive, ela está não só em Campos, mas ela também se apresenta em todas as cidades do Brasil, que são os desiguais. Então, se nós agora formos ali no centro da cidade, no cruzamento da Formosa, ali no mercado municipal, você vai ter um gueto ali de moradores de rua. Hoje mesmo eu passei por lá, e eles são, na sua maioria, são negros, né? E isso tem uma implicação de uma dívida histórica. Então, depois a gente fala mais, como você projetou as imagens, você quer que eu fale das imagens? Vou fazer uma relação agora. Vai te respondendo. Então, a imagem... tô gostando do debate, estou gostando do debate. Então, assim, para completar, o que eu tenho percebido, né, na produção dessas imagens da cidade de Campos? Primeiro, o papel do professor, que é o meu papel, é sensibilizar. Né? A gente não tem poder político de transformar, mas a gente pode ser um mediador nesse capital, né, para fazer as pessoas olhar. Né? Uhum. Então, nesse sentido, a paisagem, né, e essa foto, ela indica para a gente uma história, mas essa história, quando a gente vai ver no cotidiano, essa história ela vai se desenrolar trazendo um conjunto de desigualdade muito grande. E essa desigualdade não é algo de agora, é uma desigualdade que ela começa lá no século XVI, século XVII. E que, assim, se a gente não compreender essas relações complexas que é a cidade, a gente acha sempre que a culpa é do outro, e do outro, e do outro. Só que a cidade é algo bem complexo e que eu acho que um dos caminhos para a gente ter essas imagens, para além da contemplação de ser, olha que bonito, né? Porque o bonito é muito relativo, a gente precisa de compreender qual o sentido essas imagens ocupam no imaginário campista. E quando eu falo imaginário campista, de quem desse imaginário campista? Porque, de repente, para mim, para você, para quem está nos assistindo, que deu relevância a essa live, já tem já um imaginário de reconhecimento. Mas tem aquela pessoa que olha para essa imagem e para ela não significa o que significa para nós. Ou para ela significa algo que simplesmente pode estar relacionado à dor mesmo, né, no sentido do afetivo, porque ela teve, né, um histórico familiar que está ligado a um sistema colonial que ainda gera uma campus tão desigual, né? A gente, por exemplo, nesse momento agora, eu estou com um projeto na cidade
financiado, que eu tenho professores e alunos de Guarulhos. E essa semana eles faziam um depoimento dizendo o seguinte: que bom que a universidade olhou, né, chegou até a nós para a gente poder falar o que acontece do lado de lá. Sim. Você sabe disso, esse debate ele é permanente. Existe o Rio Paraíba, né, não é só fisicamente, divide, né, mas a gente tem uma divisão. E nesse sentido, eu acho que as imagens nos conduzem muito para fazer essa circularidade, né, para a gente estar pensando a cidade num todo. Até porque essa área é uma área rural já, né, a gente saindo da cidade, né, de Itapiruna. Sim, eu vou passar aqui mais imagens. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar mais imagens. Aqui é interessante, né? Porque aqui é a capa da. Tá dando para visualizar? Ah, tá. Sim. Aqui foi a capa da exposição, né? Foi o chamado da exposição. Foi uma foto de Campos e outra de Recife. E queria que o senhor também, como aproveitando essa imagem aqui, gostaria que o senhor comentasse o porquê de ter escolhido a outra cidade, Recife, né? Por que o Recife entrou nessa rota de comparação entre Campos, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, Recife porque na disciplina que eu ministro, na outra, que é multiculturalismo, que eu trabalho a questão racial, um dos autores que eu utilizo é Gilberto Freire. E o livro principal dele que eu trabalho é o livro mais icônico, né? Assim, há quem ama, há quem odeia, há quem, né? Eu amo Gilberto Freire, né? Com todas as ressalvas, né, do seu tempo. Mas Gilberto Freire, ao escrever Casagrande Senzala, ele dá uma grande guinada na síntese do Brasil, porque até Casagrande Senzala, a leitura que se tinha do Brasil, pelo Instituto Histórico, inclusive, né, que eram os pesquisadores Euclides da Cunha, Oliveira Viana, Nina Rodrigues, a interpretação que tem no Brasil é que a mistura de raças levava o Brasil a um fracasso. E o Gilberto Freire, ele vai estudar com o Franz Boas nos Estados Unidos, e ele começa a compreender que o problema do atraso do Brasil não está na raça, mas está exatamente na desigualdade de organização social. E ele vai substituir, no lugar de raça, ele vai trazer cultura para Casagrande Senzala. Então, ele vai mostrar que, de fato, Casagrande Senzala, né, o Brasil ainda é, até hoje, uma extensão da Casagrande, nesse sentido, mas ele vai mostrar como que é perverso também essa organização. Aí, nesse sentido, como a gente estuda Gilberto Freire, Recife é o lar de Gilberto Freire, né? E aí, assim, era já um dos meus intentos conhecer a casa de Gilberto Freire e fazer um trabalho de campo para entender melhor quando Gilberto Freire fala sobre Recife, ele fala sobre a cultura local, ele fala sobre os doces, ele fala sobre essa relação, né, com a cidade. E aí nós fomos fazer Recife, e foi um desafio, porque é quase 2 dias para ir, quase 2 para voltar, de ônibus, né? E lá, eles já levaram uma marca, foi o conceito que eu falei lá atrás, o que eles viram aqui de igreja, o que eles viram aqui de casas, e que nós faríamos as mesmas provocações no olhar. Então, nós saímos para fotografar, né, a cidade. Aí, veja só, porque essas fotos são produzidas por aluno, né? Eu faço também, mas eu procuro protagonizar o olhar do aluno. Porque, primeiro, eu tenho que fazer um trabalho de convencimento para o aluno que ele é produtor de imagem. Ele não precisa ser fotógrafo. É igual gostar de arte. A pessoa não precisa ser formada em arte. Existe uma pessoa por aí, entendeu? Que fica falando nas redes sociais que só pode falar de arte quem é formado em arte, né? Não sei se você sabe desses comentários, mas existe.
E as linguagens estão aí para a gente usá-las. E veja só essa foto de Recife. Recife, a capital, ainda tem essa favela, né, de palafitas no coração da cidade. Aí você vê o contraste. Os condomínios de luxo lá atrás, esse lá atrás é assim, lá atrás, na verdade, é ao lado. O condomínio ali, e dentro do Rio, se eu não me engano, é Jaguaribe, esqueci o nome agora, mas acho que é Jaguaribe, estão as palafitas. Então, elas não estão ali porque ela é um ícone da paisagem e vamos preservar. Elas estão ali como uma expressão da exclusão. Sim. Não chega políticas públicas. Assim, é interessante, o Graziella. Você consegue ver como que as políticas públicas não chegam no mesmo lugar. Porque, veja só, aí se aplica um conceito que a gente chama de racismo ambiental. O que é o racismo ambiental? O racismo ambiental está nessa imagem. Quem mora nos condomínios de luxo, eles têm arquiteto, eles têm urbanistas, porque eles têm representantes, né, da sua classe, que eles já compram o imóvel, porque eles têm o capital, com toda a infraestrutura. Essa é a herança colonial, que vem do açúcar. Porque as políticas chegam para eles assim, olha, quando eles compram, por exemplo, um condomínio nessa área, a rua já foi pavimentada, ela já foi iluminada, ela já tem esgoto, então oferece o pacote completo. Diferente desses da palafita, esses moradores, que eles têm que fazer que a gente chama de pinguela, né? Que é uma pontezinha suspensa para chegar lá. Ali eles convivem com rato, ali eles convivem com barata, ali eles convivem com a série de doenças né, que passam nesse meio. Então, em pleno século XXI, Recife mantém essa marca da exclusão na paisagem deles. Sim. Deixa eu passar mais algumas imagens aqui. Deixa eu passar aqui. Calma aí. Essa imagem é de Recife ou de Campos? Essa imagem é de Campos. De Campos. Ela é de Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz também, né? Santa Cruz também. Isso. A gente tem feito muita imagem. Eu ensino eles a fotografarem com o celular. Muita imagem no primeiro plano. Você pode perceber que é muito comum aparecer fotos de cadeados. Sim. De correntes com portão fechado. Então, é igual essa imagem aí, né? A usina está desativada nesse momento, mas ela é uma propriedade privada, não pode entrar. Sim. E quando você faz um giro, na própria Arthur Bernardes, essa semana mesmo eu fiz um ensaio fotográfico por lá, eu fotografo muitos cadeados com corrente. Que isso remete entre o rural e o urbano. Sim. Tem dono, é proibido, não entre, propriedade privada, né? Controle e por aí vai. Aqui também seria de Campos? Seria, né? Santa Cruz. Santa Cruz. Aqui a nossa, calma aí, deixa eu voltar aqui. Aqui também é Santa Cruz, né? Isso. E aqui já é uma foto da exposição no museu. Teve essa parte aqui interativa, que foi uma construção dos alunos, né? Sim. Então, essa aí é o que a gente chama, né? Foi um conjunto de instalações, né? Que a gente preparou. E o que aconteceu? No primeiro momento, o que os olhos registram é que é uma pirâmide, tem um formato de pirâmide, geometricamente, tem mesmo, né? Tem gente que passou e olhou e falou assim, mas é uma arapuca de pegar passarinho? Também pode ter essa função. Lógico que o arapuca vai fazer com
o material fechando mais, né, para pegar o animal que você queira pegar. Mas, na verdade, quando eu pedi a eles, em aula, para trazer meio metro de cana, eu não falei para que era. E nós tínhamos, além das leituras, e uma das leituras que nós fizemos, eu trabalho muito com o diálogo, com a literatura. E eu tenho entrado agora muito com a literatura local, regional, de Campos, inclusive. Aliás, eu quero agradecer a você pelo pela sua pesquisa que você fez do escravo cirurgião. Eu li o texto, olha que interessante, né? A vida é uma rede, né? Seu texto. E aí eu fiquei interessado em ler o romance do Valdir. Do Valdir. Aí eu comprei o livro na estante virtual, por incrível que pareça. Eu achei o livro, acho que só tem uma edição. Eu achei o livro da edição da época, assinado por ele, dando a um doutor daqui, eu não sei quem que é, mas tem a assinatura lá do Valdir. Foi lançado. Li o livro. Aí o livro me chamou a atenção por uma coisa, porque ele cita lá que ele se inspirou, ele traz a referência lá em cima do Júlio Feidi. Aí eu fui ver quem era o Júlio Feidi, fui para a rede pedir quem tinha um livro, olha só como é que as coisas vão acontecendo. Aí apareceram várias pessoas, mas aí teve uma aluna minha, uma ex-aluna minha, que tem o livro, e trouxe o livro na minha casa, me emprestou o livro. E me chamou a atenção do Júlio Feidi, porque eu não sei onde eu li, mas eu li em algum lugar dizendo o seguinte, que ele é um historiador, né, que ele não mediu, sabe? Para dizer, sabe? O que ele teve que falar sobre as instituições da época, ele falou mesmo. Então, isso me chamou muita atenção, principalmente as ordens religiosas. Eu fui ler um livro. Eu não acabei de ler todo ainda, porque é um livro complexo, né? Muitos documentos, mas as partes eu fiquei encantado, né? De conhecer, porque é muito documental, né? Tem muitos documentos, dá para você trabalhar muita coisa no livro. Mas então, assim, voltando à questão da pirâmide, né? Dessa instalação aí, pedi aos alunos que trouxessem a cana. Porque a cana, trazendo para uma geopoética, né? Porque aí eu saio da ciência dura para ir para as relações na paisagem, no lugar e no espaço, dentro de um tempo, com uma geopoética. Ou seja, como que as coisas se organizam, se desorganizam ao longo do tempo. E o corpo social que nos conduz, que é o elemento assim que nos liga historicamente aqui em Campos, é a cana. A cana produz o açúcar. Então, quando eu pedi para eles trazerem a cana, logo eles pensaram assim na função de consumo da cana. Será que ele vai fazer um caldo de cana? Será que ele vai fazer... O que ele vai fazer com a cana? Porque houve muitos comentários nos grupos, né? E quando eles chegaram com a cana, eu trabalhei com eles um livro do Joaquim Manuel de Macedo, que se chama Vítimas e Algozes, Quadro da Escravidão, em que ele pré-anuncia para os senhores de engenho que se eles não fizessem a abolição, poderia acontecer como aconteceu no Haiti, dos escravos tomarem o poder. E ele traz lá um personagem central, que é o Simeão Crioulo. O Simeão Crioulo, ele cresce com toda a liberdade de um liberto, só que ele era cativo. Então, nesse sentido, o livro ele trouxe muito para a questão da subjetividade, para a questão do corpo. E aí a gente fez uma transposição entre o corpo nosso enquanto existência para a cana enquanto corpo. Aí eles passaram a escrever na cana. Qual a relação? Olha, pela cana a gente ama, a gente é sacana, a gente engana, a cana é mel, mas a cana também, ela
foi e continua sendo fel, né? A gente vai fazendo um jogo de acróstico, né? A época estava lá no museu, inclusive, que eles foram, então, reproduzindo essas palavras na cana. E aí, deixa de ser cana, essa instalação, ela não é uma pirâmide, mas ela é um coletivo de corpos que registra vozes de diferentes épocas da Baixada Campista, de Campos. Então, assim, a gente vai falando dessa história, desse lugar, né, através da fala mesmo. Essa foi a ideia. Sim, e vou falar uma coisa para o senhor, como que a cana, ela tem uma relação tão próxima aos campistas, né? Eu sempre digo isso, referente às usinas de Campos. A gente sempre conhece ou conheceu alguém relacionado à cana-de-açúcar, seja um parente que foi cortador de cana, ou seja um dono de usina. Como que a cana, por mais que a gente tenha hoje outra produção econômica na região, como que a cana, né, ela acaba tendo uma história tão profunda com a cidade, tendo tantos laços de relação, né, na cidade de Campos. E o Genilson comentou aqui algo bem interessante, que ele falou que o Gilberto Freire frequentava a nossa cidade, né? O ex-presidente da associação, da Academia Campista de Letras, Nelson Pereira Rebel, era seu amigo, né? O presidente da Academia Campista de Letras aqui de Campos era amigo de Gilberto Freire, e ele teve essas visitas a Campos, né? Genilson sempre fazendo essa associação aqui. Muito obrigada, Genilson, por ter pontuado isso. Eu não sabia que Gilberto Freire era frequentador de Campos. Boa, o Genilson sempre trazendo, né, aí, né, um fato, né? Obrigado, Genilson, eu não sabia disso também, né? Porque Campos, né, teve uma relevância muito grande, né, aí na virada do século XIX, né, para o século XX, né? Um espaço circular de muitas personalidades, né? Sim. Vou passar aqui, deixa eu passar aqui mais imagens. Aqui, esse menino. É foto também de uma aluna, Camila, né? Em Santa Cruz. Santa Cruz. Interessante Santa Cruz, que lá a gente pôde entrevistar alguns trabalhadores da usina, e teve esse lado também interessante, porque assim, o que a gente procura também, quando a gente está fazendo uma imagem, não é chegar e simplesmente ser invasivo, né? Mas pedir, inclusive, licença para fotografar. E no dia eu entrevistei alguns moradores e eles falaram do orgulho que era ter a usina ativa. E o histórico, aí teve um senhor lá que tem um coreto na praça, que o coreto, debaixo do coreto, né? Todo coreto geralmente ele é suspenso, né? Nesses clássicos, né? Aí tem lá aí é uma pequena sala, sabe? Debaixo do coreto. Ele tem uma exposição de fotos lá desde a década de 30, 40, 50, com as senhoras, donas, esposa do senhor da usina, algumas mulheres da sociedade que faziam festas lá, falando os eventos que tinha, o orgulho, né, de ter essa relação toda com essa, né? E falou também do como que era importante você ter, né, teve um outro que falou que você ter um serviço na usina era certeza, né, de trabalho, né, de estabilidade. Isso é bom também, né, porque às vezes a gente traz o lado de denunciar a desigualdade, mas também a usina também gerava uma certa estabilidade. Mas é claro que a gente sabe, quando a gente vai estudar a relação trabalhista em campos de usina, é uma relação que os direitos sempre foram contestados na justiça, na maioria das vezes, né? Sim. A gente também não pode romantizar, né? Achar que... Entendeu? Mas
também eu tenho que, é legítimo a voz dele dizer que ele era reconhecido. Quem sou eu para dizer o contrário? Então ele fala que faz muita falta hoje, né? Sim. Deixa eu passar aqui mais alguma foto. Deixa eu passar aqui. Aqui, essa a gente já falou. Essa seria em Recife? Recife. Aí no Marco Zero. Então, essa foto, o que chamou a atenção, porque como o tema é o invisível, eles buscaram exatamente não só mostrar a beleza da arquitetura. E, assim, qual é a semelhança dessa arquitetura com a do centro de Campos? É igual. É eclética, né? Muitas vezes neoclássicas, mas na maioria eclética. Mas quando nós fizemos essa foto, foi muito bom o dia que nós fizemos, que a gente pôde perceber uma peculiaridade, que ela precisa de ser discutida nas futuras gestões. Veja você que a rua está vazia. Sim. Por quê? Só tem um morador de rua. E quem está lá no fundo, na verdade, aquelas 4 pessoas andando lá, não conta. Não conta sim, porque são alunos, entendeu? São os meus alunos. Né? Então, se eles não estivessem ali, não teria ninguém ali. Mas lá no fundo, está o Marco Zero, que tem lá um pessoal tirando foto lá no Cildo. Mas o que eu quero dizer? É um sábado em Recife, o centro histórico, depois do meio-dia, Gazela, não tem ninguém. Você fica vulnerável enquanto turista. Nós saímos do museu do sanfoneiro, esqueci o nome, Luiz Gonzaga. Saímos de lá 4 da tarde, não tinha lugar para almoçar. E, assim, pela manhã, a gente andando no centro, só nós, vulnerável a assalto. Por que eu estou querendo chamar a atenção para isso? Porque chega final de semana, o centro histórico fica esvaziado. É igual Campos, né? É uma discussão que eu fazer. Eu tenho feito, né, um trabalho, um registro fotográfico em Campos atualmente, de vez em quando estou publicando foto, sobre bike, eu faço de bicicleta. Então eu começo 6 da manhã e quando dá assim 8 horas já é impossível eu fazer porque a rua já está cheia. Mas o que eu percebo no final de semana? A cidade está esvaziada. E ela fica esvaziada, você não tem um guarda nas esquinas. Então, as pessoas não vão andar, até porque o comércio está fechado. Então, essa foto, ela nos chama a atenção o seguinte, para o vazio do centro histórico. É um vazio do centro histórico. Eu tenho fotos do vazio do centro histórico de Recife, mas eu também tenho de Campos. Se a gente for na João Pessoa agora e fotografar, você vai pegar a rua vazia do início ao fim. Esse espaço precisa ser repensado. Ele precisa ser revitalizado. Aí, nesse sentido, eu acho que a exposição, nós, à época, discutimos sobre isso. Como revitalizar o centro. Né? Porque também houve uma mudança de cultura. Se nós formos agora no shopping, as pessoas estão no shopping, mas por que elas não estão no centro? São perguntas que a gente pode, né? Sim. E fazer no centro? Aproveito a fala do senhor e também sempre friso uma questão que é a poluição visual em Campos, né? Eu estou vendo aqui essa fotografia de Recife e não estou conseguindo ver essa poluição como há em Campos, né? E é isso que o senhor falou, o centro, esse horário está totalmente esvaziado e dá para a gente perceber melhor o patrimônio, os prédios históricos a partir desse esvaziamento, né? Porque no cotidiano, no horário de funcionamento, que eu digo, né? A poluição visual colocada em Campos, eu sempre coloco a culpa na falta de conscientização, né, da população sobre aquele patrimônio. É enorme, então a gente não consegue nem visualizar esse patrimônio adequadamente, né? Aqui em Recife, eu vejo uma diferença que a população ganha turisticamente com esse patrimônio, né? Então, nessa foto específica, eu não estou conseguindo enxergar essa poluição como a gente tem em Campos, né?
o que você está chamando de poluição seria o que? Os postos ou muita gente? Não, as placas, né, de identificação dos comércios, né, acabam impedindo realmente que a gente consiga visualizar aquele e as pessoas, né, de forma inadequada, tirando a fachada, até a fachada, que é a única coisa que o Copan, digamos assim, pede para preservar. O interior do comércio pode modificar, mas a fachada permanecer. As pessoas tiram coisas da fachada, como aconteceu com um caso específico, espero que eu não seja processado em nenhum instituto histórico, com o Ricardo Eletro, por exemplo, que tirou, né, o azulejo da fachada, né, que era um azulejo histórico, né, e colocou um letreiro enorme e você não dá visualidade ao prédio histórico em si, né? Eles tentam modificar, né? Sendo que é um prédio tombado pelo Copan, sendo que é um prédio que deveria permanecer com sua fachada, né, em ordem. Peço até ajuda aqui o presidente do Instituto Histórico Genilson, que faz parte do Copan, também, se quiser falar algo sobre isso. E aqui, especificamente nessa foto, eu estou vendo aqui comércios que estão fechados, mas as fachadas, assim, inteiras, né? Não vejo aquelas poluições, aquelas placas enormes, ou aqueles outdoors enormes, como aqui em Campos. Sim, pelo menos nessa foto, né? Mas se você for, é porque esse lado aí de Recife, que é o lado de cá do Rio também, tá mais preservado. E aí a gente vai ver o seguinte: a razão também dessa preservação, de não ter essa poluição, é porque esses prédios, eles são, além de eles serem tombados, eles têm uma preservação por empresas de manutenção, mas, todavia, eles estão fechados. Né? Nesse momento aí, a gente não viu função no prédio. Mas quando você atravessa para o outro lado da cidade, em Recife, que é a parte do comércio, de rua, aí, minha filha, é igual Campos. Está todo também poluído. Está todo sem controle. E aí entra uma questão que você citou aí, né? São os órgãos de controle, de fiscalização, né? A gente tem uma dissertação de mestrado, não sei se você conhece, que é do Luiz Pulha, que ele fez, né, há uns 10 anos atrás, é um arquiteto aqui de Campos. Ele fala sobre isso, e ele fala sobre o papel do Copan, né? A gente, tudo precisa de vontade política. Por exemplo, no governo atual, a Secretaria de Postura funcionou muito bem no centro. Se a pessoa tivesse fazendo algum movimento, né, tinha alguém para fiscalizar. Mas, como você colocou, é um absurdo, né? Uma empresa, Ricardo Eletro, né, tirar toda uma fachada de azulejo e ficar por isso mesmo. Ou seja, a gente perde a história, né? Porque cada azulejo, né, cada fachada que a gente que é retirado, né, é uma história que vai embora, né? É todo um conjunto. Sim, infelizmente, né, eu acredito que é através da educação patrimonial que a gente possa conscientizar, né, a população. Pelo menos o senhor está fazendo um trabalho em sala de aula com os alunos, mas ainda assim a gente tem boa parte da população que desconhece sua história, desconhece a importância de se preservar o patrimônio, né? Então, a gente caminha, assim, às vezes, em um meio termo, né? A gente anda por um momento, mas por outro. Aqui também é em Recife, né? E eu acho particularmente muito interessante essas imagens, assim, abordando principalmente os moradores de rua num espaço urbano, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Então, me fascina muito a questão do espaço urbano, porque, além, no primeiro momento, da fotografia mostrar os excluídos, mas ela mostra também o seguinte, que a cidade, ela é um espaço de todos, sabe? Sim. A cidade, ela é um espaço de todos. E a calçada, ela não foi feita para se morar, né? Ela é um lugar de passagem.
Então, ela já começa a denunciar, a fotografia ela começa a denunciar que existe alguma coisa fora do lugar, não é? Mas, veja, se não fosse essa calçada, onde estariam esses moradores? É o único lugar que restou para eles. Então, essas fotos, assim, que tem um morador de rua morando, se nós formos agora ali debaixo do vão dos prédios modernistas da Praça São Salvador, ou mesmo, às vezes, até na porta do museu, final de semana, eles dormem ali, você sabe, né? Sim, sim, Então, sim. é o único lugar que sobrou para eles. Então, eu acho que essas imagens, elas têm que despertar nos políticos, né, Uhum. um desejo pela inclusão, sabe? Sim, Em políticas públicas. sim. Porque nas peças, né, de campanha agora, a pessoa pode ser. Ela não precisa ter instrução acadêmica, mas ela tem capital político. Ela vai lá nos 8 segundos dela e fala: meu lema é saúde e educação. Mas quando ele vai para a Câmara, né, a pauta dele, né, a gente sabe que são poucos que estão realmente preocupados com isso. Então, nesse sentido, Graziela, eu penso que importar com o outro que está na sarjeta, que está na calçada, é o nosso papel de historiador, de geógrafo, aqueles que pensam a cidade, sabe? Para que a cidade seja mais pensada para essas pessoas. Porque essa é uma realidade da maioria das cidades brasileiras, tá? Eu, relativamente, eu já viajei bastante para as capitais, para as cidades médias, né? A gente vai encontrar o morador de rua e, e precisa de fazer um trabalho nesse sentido, sabe? Políticas públicas precisam de chegar nesses lugares. Eu acho que tudo que eu disser daí para frente, né, acho que quem está acompanhando já sabe o caminho mesmo, entendeu? Sim. E Campos hoje vive essa realidade. A gente tem ali, por exemplo, as freiras que dão comida, de vez em quando eu contribuo também, né? E a gente Uhum. sabe que se não fossem as freiras, o que seria desses moradores? Porque vejam só, nós, com todos os nossos desafios, a gente não está preocupado com o que vai comer à noite. Agora, é diferente, né? Aproveitando o adendo, com a crise econômica, toda a situação da Covid, a crise ela vai sendo mais impactante para aquele que pouco tem e para aquele que perdeu o emprego. Aí, há uns 15 dias atrás, se olhar lá no meu feed, no Facebook, vai ver que eu fiz esse depoimento, eu nem curti o que as pessoas falaram, que as pessoas comentaram, me elogiando, eu não curti nada, porque a minha ideia não era querer ganhar curtida, mas eu quis compartilhar um momento de sensibilidade minha, quando eu fui ao Superbom, já era 9h10 da noite, 21h10 por aí, tinha um senhor na porta, ele falou comigo assim: você me dá 5 quilos de arroz e 1 litro de óleo, porque eu não tenho nada para os meus filhos comerem. E eu, na hora, falei: não, tudo bem. Só que eu fui fazer a compra, eu fui comprar as coisas. Eu levei uns 40 minutos. Quando eu voltei para Uhum. ele estava me esperando. Aí eu peguei e comprei para ele arroz, óleo, comprei ovos e entreguei para ele. Ele falou assim: olha, eu não tenho nada para te dar. Eu falei: não, mas eu não quero nada. Ele falou assim: não, eu só quero que Deus te abençoe. Eu falei: amém. Mas ele pegou aquilo ali e foi embora para casa. Ou seja, é uma pessoa digna, desempregada, e dói no pai. Você olhar para um lado para o outro Sim, e só te sobrou a dignidade para pedir. E agradecer que alguém tem a sensibilidade de dar, porque é sim, muita gente pedindo, né? Então, eu acho que sim. a cidade, nesse momento, né, se a gente hoje abrir a câmera de celular, você vai fotografar em algum lugar pontos de exclusão. Sim, nossa cidade, então, tem vários. Deixa eu ver aqui.
Se tem mais foto. Deixa eu ver aqui. Aqui também seria Campos? Campos. Então. É da usina? É da usina. Tem mais cadeados. Tem mais cadeado. Essa foto, essa anterior aí, né, é uma coisa que eu ensino eles quando sai para fotografar, é porque a gente trabalha na perspectiva da linguagem, da arquitetura, dos estilos, então eles aprendem a registrar, a compreender as características do barroco na arquitetura, do neoclássico e inclusive do modernismo. E essa fachada aí é uma fachada industrial, né, com elementos do modernismo, que é toda geometrizada. Então, o que eles aprenderam? Eles aprenderam a olhar e recortar. Aí, né, ganha uma outra dimensão a fotografia, né? Então, assim, eles aprenderam a identificar muito dos elementos modernistas que tem em Campos, né? Que Campos, né, tem esse privilégio, né, de ter na sua paisagem, né, diversos tempos históricos, né? Inclusive até nas usinas, né? E tem um autor daqui, um arquiteto chamado Jofre Maia, que deixou uma grande contribuição aqui nesse sentido. Sim, deixa eu passar essa daqui. Outra também que tem a ver com cadeado, né? Fechaduras. Né? Deixa eu ver aqui. Aqui também muito interessante essa. Cadê essa? Saiu? Vocês estão conseguindo ver? Estamos. Então, isso aí é uma rede de futebol, né? Sim. Sim. Tá aparecendo, pessoal? Apareceu e sumiu. Deixa eu passar aqui. E agora? Tá ok. Então, eu acho interessante, a gente já está indo para 1 hora de live, para a gente não ultrapassar, né? Eu acho interessante a gente abordar um pouquinho sobre esse patrimônio industrial em Campos. Queria que o senhor falasse assim, tem a usina, essa usina é a Santa Cruz, a gente tem outras usinas, mas o que me parece é que a pergunta que eu quero fazer ao senhor, o patrimônio industrial em Campos, ele está em risco, né? Já que a nossa série é patrimônio em risco, esse patrimônio industrial em Campos se encontra em risco? Muito. Ele está em ruínas. Ele está em ruínas porque, principalmente, essa parte das usinas, quando elas perdem a função e elas são vendidas para outro capital privado, ela deixa de ter função. Se não tem função aquilo ali, recentemente agora, eu pedalando, né, de bicicleta, né, fazendo pedal, a de Cambaíba, os fornos, até por uma questão mesmo, talvez, do contexto aí da ditadura, né, andaram desfazendo lá várias partes, mas se você vai em outras usinas, tem sobrado só as chaminés, porque fecha. É aí que entra a questão do cadeado. Bota-se o cadeado. Mas, no cotidiano, os moradores ao redor vão lá, né, vão depedrando. Essa é a questão. E, no final, vai sobrando só chaminé. Né? Agora, como a pergunta especificamente nessa parte, né, a indústria, se a gente olhar a história da indústria, não só em Campos, mas em qualquer lugar, uma vez que ela é desativada, ela vai passando por esse processo mesmo de ruínas. Se a gente olhar, por exemplo, a cidade de Detroit, nos Estados Unidos, que já foi ali o cinturão dos ferrugem, hoje você vai ver que as montadoras saíram. Que é uma discussão interessante, sabe, o Graziella? Para que a não entra em risco, é preciso de ter uma contraproposta. Precisa de ter a revitalização. E aí que eu acho um ponto importante, sabe? Para não ficar só da gente dizer que a gente às vezes faz a crítica, mas precisa apresentar uma proposta, né? A questão patrimonial que ela está em risco,
urgentemente precisa de pensar gestão, e gestão é integrada. Infelizmente, em alguns setores, né, a gente vê o gestor do executivo que entra e sai, às vezes entra com equipes, às vezes tem pessoas boas dentro da equipe que pensam, mas não tem poder de decisão política. Se a gente não pensar, por exemplo, uma gestão setorizada e organizada, a coisa não funciona. Eu vou dar um exemplo, assim, a zona portuária do Rio de Janeiro, né? Os armazéns estavam tudo em ruínas, aquela parte da Praça 15. Aí você revitaliza e coloca lojas, turismo no lugar, né? E as pessoas vão estar ali, porque tem que ter circulação. Deixou de ter aquela função de indústria, mas pode passar a ser um lugar de eventos, de visitação, né? Por exemplo, que está em perigo, que está também, né, sob ameaça, o solar da Baronesa. A solar da Baronesa, solar dos Airizes. Exatamente. Então, veja só, o Solar Elísio, né, ele faz parte, você mesmo até pouco dia publicou uma matéria também, se eu não me engano, eu li, sobre a questão, né, foi inspiração, né, de escravizaura e outras coisas mais da contribuição. Aí, veja o que acontece, o que não acontece. A gente tem um potencial em Campos, né, que é fantástico. A gente tem um potencial e um capital para produzir produto de turismo. A gente tem igreja, a gente tem hidrografia para fazer passeio de barco, sabe? A gente tem estradas para levar as pessoas, a gente tem história, né? E se não houver uma revitalização que passa também pela compreensão e apoio do capital privado investir, a ameaça ela vai aumentar. Sim. Então, a gente já está com 1 hora de live e eu acho muito significativo, gostei muito dessa live, professor Edmilson, que a gente trouxe principalmente um debate muito interessante através da fotografia e também falar sobre um patrimônio que a gente não tinha falado ainda, que é um pouquinho do patrimônio industrial a partir das usinas. E, além disso, a gente fez uma comparação de Campos com outra cidade, que é Recife, né? E que tem tudo a ver. Inclusive, o Genilson apontou que fez um comentário muito pertinente falando sobre Gilberto Freire ter frequentado Campos. E o Ian está aqui, que provavelmente deve ser aluno do senhor, está perguntando a Genilson se há algum documento que confirme essas visitas, fotos, notícias de jornal. Eu também gostaria muito também de saber dessas visitas também de Gilberto Freire a Campos, né? Acho que seria muito interessante a gente voltar no tempo e saber quando que Gilberto Freire esteve em Campos. Será que a vinda dele em Campos acabou influenciando também no seu trabalho? Acredito eu que sim. Bom, eu quero agradecer muito ao professor Edmilson e se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar que a gente vai responder depois nos comentários também. Mas eu adorei essa tarde aqui e adorei hoje ter falado de patrimônio industrial que a gente não tinha falado antes e ter feito essa comparação. Agradeço demais o senhor ter aceitado esse convite de vir falar sobre o que a gente mais gosta, que é a nossa cidade, e principalmente em comparação com outra. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Então, eu só quero agradecer pela sua gentileza, né, por ter me convidado. Fiquei muito grato com o seu convite, porque eu penso que a gente precisa realmente fazer esses diálogos, né? Estou aberto, estou à disposição. E, assim, eu tenho pensado muito, porque, assim, eu dentro da minha existência, do que eu posso, eu procuro olhar, observar e propor. E uma das coisas que tem muito me chamado a atenção na cidade, porque é muito diferente. Olha só, 3 coisas que produzem o ponto de vista. Você andar na cidade a pé, conhecer a cidade a pé,
isso eu tenho feito. Conhecer a cidade de carro, eu tenho, né, é o que mais eu fazia, mas nessa pandemia eu abandonei o carro e fui para o pedal. Então eu ando muito na cidade de pedal e com o meu celular. A câmera fotográfica, eu nem ando muito com ela, porque é aquela questão, dependendo do lugar, você quando está fotografando, você fica muito vulnerável. Então, às vezes eu estou sozinho, então exige uma série de coisas. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, eu conversei essa semana com o senhor Ronaldo, ele até pediu para fazer uma foto comigo, dono da livraria ao Livro Verde, né? Sim. E ele falava, assim, foi muito bom ouvir a voz dele, porque ele é uma pessoa que ele traz uma história de vivência do centro da cidade, histórica, né? Ele falava do esvaziamento do cliente que prefere hoje o shopping do que ir na livraria dele. E aí eu conversava com ele sobre esse espaço. A gente conversou lá coisas que você só poderia conversar na livraria, sabe? Aquele bom papo, aquele café. E olha que coisa interessante. Tem um rapaz aqui de Campos, depois eu vou te fazer o convite também, você, o Genilson e a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Ele escreveu um livro sobre um barão aqui de Campos, depois eu me lembrar o nome, que ele foi pegar o histórico e levantou toda a vida do barão. E ele lançou o livro, ele foi meu aluno na faculdade de filosofia, inclusive, ele é professor de francês. E ele agora colocou o livro lá ao Livro Verde. E eu falei com ele assim, vamos começar a frequentar mais o centro. Vamos tomar um café, sabe? Meio de semana, que seja 40 minutos, porque a cidade é linda, sabe? Sim. A cidade é o lugar da gente sentar e falar de poesia, sabe? Sim. É o lugar de falar de literatura. Então, acho que a gente precisa de... Né? A gente está num momento ainda pandêmico, está, né? Um pouco complicado, mas a gente precisa disso. Aí, para isso, a gente tem que abrir mão, né? De uma hora, né? De uma horinha, está no centro da cidade, porque a cidade ela só vai permanecer com a sua história se o povo se relacionar com ela, se o povo gostar dela. Eu não sou campista, né? Mas eu estou na cidade há 12 anos, vim para cá, eu sou daqui, eu voto aqui, inclusive, né? Transferi meu voto para cá desde que eu vim, procuro dar minha contribuição para a cidade, porque eu amo a cidade. Hoje mesmo eu já passei ali naquela rua do Trianon e vi 2 casas que estão em perigo, né? Eu pergunto, para onde vão essas casas? Só está sobrando a fachada das casas e elas vão ser derrubadas. Então, assim, a gente vai vendo o Museu Olavo Cardoso, que está cada dia caindo. Agora, o muro da frente caiu, né? Onde está a sensibilidade do poder público? Então, nós somos a boca e os olhos, né, Graziela? Sim. E as mãos para escrever, né? Eu acho que essa é a nossa contribuição. Então, quero te agradecer mais uma vez pelo seu convite, por me ceder esse espaço, ao Genilson, que foi pelo Instituto, né? Eu, no futuro, eu já recebi um convite para estar no Instituto, né? Vai acontecer um momento, né? Mas é isso, muito obrigado e obrigado a todos. A Marli perguntou aqui que ela vai ficar brava se não responder, né? A Marli perguntou aqui se a cidade continua doce, se a cidade é doce para mim. Ai, desculpa, Marli, eu não vi a pergunta da Marli, gente. Perdão, Marli. Acho que é isso. A cidade continua doce? Continua. Continua. Ah, tá aqui. A pergunta da Marli. Desculpa, Marli. Isso, a cidade continua doce. Então, realmente, o que me diz o senhor? Continua doce a nossa cidade? Olha, continua. Você sabe que você me lembrou de uma coisa? Quando hoje eu estava pensando na live, eu fico pensando na cidade. Veja que coisa. Ali em frente ao Nilo Peçanha tem uma casa que vende, não sei se está aberta ainda, vendia doces. Chuvisco. No Lasco, será? Não, ali não tem o Nilo Peçanha, a escola? Sei. Ah, sim, tinha um corredorzinho, né? Isso. Em cima era uma casa eclética, uma casa... deve ser do início do século, alguma coisa assim, não. O Genilson vai saber. E eu conheci o morador dali. Quando eu vim para Campos, ele ainda era vivo. Ele já era bisavô, ou tetravô, alguma coisa assim. Como ele faleceu, porque a cidade também tem isso, né, Gazela? O prédio,
mora a família ali, né, de uma época. Os filhos, os netos vão embora, né, vai ganhando outra coisa. E o que me fez lembrar disso, porque foi ele que me batizou, ou me inaugurou, eu fui à casa dele, no aniversário dele, e ele mandou experimentar o chuvisco. E ele falou assim, chuvisco ou você gosta, ou você vai sentir, né? Ou você não vai. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Né? Entendeu? Aí, quando eu comi o chuvisco, a primeira coisa que eu senti o gosto foi do ovo, né? Assim. Mas depois eu fui vendo outros chuviscos, outros paladares, aí fui vendo, né, como que varia, né? Às vezes, o modo de fazer, né? Então, eu acho que a identidade da cidade está no seu doce, né? Poeticamente falando, né? Que é uma marca, uma identidade, né, de Campos, né? Campos é doce. Isso, nossa marca, é verdade. Outro patrimônio de Campos imaterial. Isso. E tem mais aqui, calma aí. O Genilson está falando que ele tem um livro autografado pelo Gilberto Freire, de 1939, tá? Que bacana. Então, depois você nos mostra esse livro, tá, Genilson? E o Genilson está aqui também agradecendo a sua participação, ratificando o convite por estar junto com a gente no Instituto Histórico e Geográfico. E também temos aqui o Carlos Augusto, que é o presidente da Academia Pedralva, está aqui. Parabéns, cara Graziella, pela entrevista. E adorei quando o entrevistado falou que Campos é uma cidade onde se pode conversar sobre poesia e literatura. Ele não é de Campos, mas, e defende o patrimônio da cidade. Também não sou de Campos, mas faço o que posso para preservar a cultura e o patrimônio da cidade. Parabéns, professor Edmilson Mota. Obrigado, esse é o nosso Carlos Augusto, presidente da Academia Pedralva, defendendo, levantando a bandeira da literatura aqui, que tanto também influencia na pesquisa e no desenvolvimento aqui das atividades do professor Edmilson. Mais uma vez, eu quero agradecer ao professor Edmilson por ter participado dessa tarde de domingo aqui com a gente. E convite de Genilson continua aqui para o senhor participar junto com a gente do Instituto Histórico e Geográfico. E vai vir muitas outras atividades aqui quando tudo voltar ao normal, tanto no museu quanto pelo Instituto Histórico, parceria com o professor Edmilson, com a UF. Então, pessoal, fiquem atentos, porque realmente a gente criou uma rede de amizades imprescindível para o desenvolvimento das nossas ações, né, professor Edmilson? Com certeza. E, assim, já vou deixar um convite aqui, na 28 tem a casa ali, né, que é da UF, o espaço, que vai ser inaugurado ano que vem, que é uma ludoteca étnico-racial Camilo José Gomes. É um espaço dentro de um conceito afrofuturista, que eu tive agora 2 projetos financiados, aprovados, então vai acontecer. E se chama Camilo José Gomes, em homenagem a um resgate ao Camilo José, que foi um escravo que, em 1838, ele entrou na justiça porque estava no inventário da sua dona, que depois de 5 anos da sua morte, ele tinha que ser alforriado. E quem o recebeu como mercadoria não lhe deu alforria. Mas ele era uma pessoa que sabia ler e escrever, e ele que era o contador, que ele ficou com a tutela da menina para cuidar do financeiro. E não deram a alforria. E isso foi matéria do Monitor Campista na época, da ousadia do escravo querendo ser livre. Então, sim, para ele não ficar silenciado na história, eu dei o nome da ludoteca, né, porque é um conceito de falar de coisas através da, digamos assim, do prazer pela brincadeira, porque a gente pode aprender e conviver também brincando, né? Então, eu dei esse nome, né? Então, Camilo José Gomes vai ser esse espaço que vai ser inaugurado, e é claro que eu vou convidar vocês para conhecer o espaço, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Esperamos em breve estar lá para inaugurar o espaço e também para a reabertura do museu, enfim.
aguardem, pessoal. A gente espera muita coisa boa vindo por aí. As coisas estão começando a entrar nos eixos, tá bom? Um grande abraço e eu vou ter que realmente finalizar essa live, senão live que é live dura 1 hora, pessoal. A gente não pode estender, não, tá bom? E um grande abraço, tá, professor Edmilson, e para todos Muito que estiveram obrigado. aqui com a gente, tá bom? Abraço, pessoal.